Bom dia, todo mundo, sejam bem-vindos. Eu me chamo Bárbara, eu sou responsável aqui pelo marketing na Scale Up. E antes da gente dar início ao nosso evento, eu queria pedir, se possível, quem ainda não está com o nomezinho certinho no Zoom, se puder colocar, editar o usuário de vocês para a gente saber direitinho quem que está aqui, tá bom? Participando com a gente. Bom, vamos lá. Para começar, eu vou explicar como que vai começar. Só um minutinho, deixa eu passar aqui o slide. Vamos lá. Eu vou explicar a nossa programação de hoje. Eu vou fazer uma breve introdução sobre a Scale Up e depois eu vou passar a palavra para a Júlia Leão e para a Júlia Inocente, que são da área de automação da IBM. E elas vão falar do nosso tema principal aqui hoje, que é a automação robótica de processos, ou o RPA. E ainda vão mostrar para a gente a ferramenta IBM RPA funcionando na prática com uma demo. Ao final, a gente vai abrir para um espaço de dúvidas, né? E para quem ficar com a gente vai fazer um quiz com 3 perguntinhas sobre o conteúdo da apresentação, valendo brindes aí bem bacanas. Então, fiquem com a gente aí até o final, para vocês verem. Bom, vamos lá. A Scale Up nasceu em 2017, mas foi criada por profissionais que já trabalhavam no ramo da TI há mais de 20 anos. Oi? Falando? Perdão. Bom, nós somos uma consultoria especializada em tecnologia da informação. A gente desenvolve projetos totalmente customizados de acordo com os desafios de cada cliente. E nós temos parceria com grandes líderes do mercado de tecnologia, englobando aí soluções de nuvem, FinOps. Tá dando eco, tem alguém... Opa! Estão me ouvindo direitinho? Agora sim. Então, vamos lá. Perdão, pessoal. Bom, nós temos parceria aí com grandes líderes do mercado, como vocês podem ver aí na tela, englobando soluções de nuvem, FinOps, automação, infraestrutura, armazenamento, backup e segurança. E a gente está aqui hoje com a IBM, que é uma das nossas maiores parceiras de negócio, trazendo uma solução que pode facilitar e muito o dia a dia de diversas áreas da empresa, né? Que é o RPA. Bom, quem puder acompanhar a gente, aqui estão as nossas redes sociais. Nós estamos sempre postando novidades, novos eventos e o nosso dia a dia também. Agora eu vou passar a palavra para as meninas, né? Vou passar a palavra para a Júlia Leão. Júlia, sejam bem-vindas e um ótimo evento a todos. Deixa eu te dar aqui o controle, Júlia. Prontinho. Oi, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo também? Boa, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite ao time da Scale Up. É muito bom trabalhar com vocês, ter essa parceria. Eu sou a Júlia, trabalho com área de automação para canais aqui na IBM. Junto comigo está a Júlia Leão, que também trabalha com automação. Muitas Júlias de automação aqui no caso. Enfim, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o RPA, mostrar na prática como ele funciona, por que utilizar. E no finalzinho aí a gente vai ter um quiz, que a Bárbara falou. Fiquem até o final com a gente aí para participar. E a ideia é ser uma conversa, uma troca, então vão fazendo as perguntas se vocês tiverem. A gente vai respondendo aí. E espero que todo mundo tenha uma ótima sessão para conhecer nosso trabalho aí junto com entre IBM e Scale Up e que aproveitem bastante. A Ju vai começar aí a apresentação e depois eu vou entrar para mostrar o produto para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Ótima sessão para todo mundo. Oi, pessoal. Bom dia. Como a Ju falou aí, somos a Jus da automação, né? Então, muito prazer. Eu sou a Júlia Leão. Eu hoje estou como vendedora técnica aqui para todo o portfólio de automação. Bárbara, acho que se puder mutar o seu microfone. A gente está mutando aqui. Boa. Tá. Mas então, eu estou aqui como vendedora técnica, tá, da IBM para a parte de automação, e aí a gente trabalha sempre junto com a Scale Up nessa parte do portfólio, inclusive as outras partes também de automação. Quando a gente fala de automação, a gente está falando de um contexto bem mais amplo, né, do que o RPA ou o contexto de automação de negócios, mas o nosso foco aqui hoje, então, é trazer para vocês um pouco mais sobre essa parte de automação de negócios e principalmente aqui sobre o IBM RPA, tá? Então, deixa eu até testar, ver se eu já estou conseguindo controlar a tela aqui para passar o slide.
Acho que não está indo, Bárbara. Agora foi. Foi? Ah, então eu tô com um delay aqui. Beleza. Vamos lá, então. Então, a gente trouxe a agenda para vocês aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre, dar uma contextualização, tá, nesse mundo de processos, de automação de processos, com o conceito de trabalhador digital. Vou falar um pouquinho como que o RPA funciona e como que a gente traz esse trabalhador digital para a realidade dos negócios, né, das empresas. E aí a outra Ju vai entrar e falar um pouco das capacidades, apresentar uma demonstração mesmo, mão na massa ali para mostrar a vocês como que funciona a nossa ferramenta e fazer um call to action aí, e aí depois a Bárbara retorna com o quiz aí para sortear alguns brindes para vocês, tá? Então, começando aqui com um contexto, eu vou então começar com esse contexto aí de trabalhador digital para a gente poder posicionar, né, um pouco a tecnologia de RPA no nosso mundo real aqui de negócios. E quando eu falo aqui de trabalhador digital, a gente fala por quê, né, principalmente? Porque a gente vê que a gente está numa nova realidade, né? Então, hoje o jeito da gente trabalhar, o jeito da gente interagir com nossos colegas, o jeito da gente interagir com as tecnologias que a gente trabalha, o jeito de interação com clientes, está tudo muito diferente do que era anos atrás ou até meses atrás, né? Então, hoje a gente está vivendo uma nova realidade no mundo de negócios, no mundo, né, no mercado como um todo. E por que isso também, tá? A gente percebe, acho, que teve um boom, né, de tecnologias, de empresas surgindo aí ao longo dos últimos anos. E a gente, então, passa a ter um ecossistema muito mais amplo, muito mais complexo, muito mais diverso, né? Então, a gente tem interação aí no nosso dia a dia mesmo, se a gente for pensar em tarefas que a gente mesmo executa no nosso dia a dia, né, de trabalho. A gente interage com Outlook, a gente interage às vezes com o SAP, a gente interage às vezes com o ServiceNow da vida. Então, a gente está sempre interagindo ali com diversas ferramentas, diversas aplicações de diversos fornecedores. Isso acaba trazendo uma certa complexidade para o nosso dia a dia mesmo, né, para as tarefas que a gente está executando. E também a gente percebe que justamente por esse boom de tecnologias, de mercado, de empresas, a gente tem hoje um mercado, né? E eu falo de mercado como um todo, de empresas, de clientes, de fornecedores, muito mais complexo, muito mais dinâmico e muito mais competitivo. Então, a gente precisa, como empresa, estar sempre evoluindo nos nossos processos para que a gente possa manter a nossa competitividade, para que a gente possa se manter ali num nível que a gente vai fornecer um bom serviço para o nosso cliente final e que a gente vai fornecer também, como empresa, um bom ambiente de trabalho para os nossos colaboradores, né? Então, a tecnologia de automação de processos, ela surge muito nesse sentido, tá? De ajudar todos nós, todas as empresas, a levarem um bom produto final, né? Um bom serviço para o seu cliente final e também manter um bom ambiente de trabalho interno para os colaboradores que estão ali fazendo as tarefas no dia a dia, né? Então, dito isso, a gente tem um conceito hoje que é até abordado pela Gartner também, tá? E ele traz como, acho que Digital Twin o nome, que é o conceito de trabalhador digital, que é o Digital Labor em inglês, né? Que é o quê? Justamente esse conceito da gente ter a tecnologia trabalhando em benefício do ser humano, né? Do trabalhador humano. Então, a gente tem ali ferramentas de inteligência artificial e automação que trabalham em conjunto para capacitar os nossos colaboradores para que eles possam fazer tarefas de maior valor agregado, para que a gente possa usar realmente o nosso lado humano para tarefas que requerem realmente um humano para fazer, e não em tarefas muito manuais, muito repetitivas ou muito morosas, assim, muito maçantes, digamos assim, tá? Então, trazendo também um pouco mais para a gente conseguir tangibilizar um pouco o que é esse trabalhador digital, né? Eu gosto sempre de trazer esse chart nas minhas apresentações, tá? Que é justamente o conceito geral aí do trabalhador digital. Então, eu trouxe aí uma imagem do nosso trabalhador humano e algumas ferramentas assim que a gente pode fazer a conexão no mundo digital. Então, a ideia do trabalhador digital, como eu disse, é a gente trazer para o mundo digital capacidades humanas. Então, a gente tem aí, eu mapeei alguns pontos aí do lado direito da tela, por exemplo, o lado direito do nosso cérebro responsável por cognição. A gente traz isso para o mundo digital usando inteligência artificial e machine learning.
A gente tem o nosso lado esquerdo do cérebro, que é um pouco mais racional, responsável por gerir regras, por exemplo. A gente tem as ferramentas de BRMS, que são ferramentas de gestão e automatização de regras de negócios. Então, a gente tem aí todo bem mapeado aí algumas tecnologias e quais capacidades humanas a gente está tentando trazer para o mundo digital com essas tecnologias. E hoje, o nosso foco aqui é na parte das mãos da pessoa. Então, todos nós passamos o dia ali abrindo e fechando janelas, clicando, copiando e colando de um lado para o outro, digitando. Então, os robôs, os RPAs, são justamente a tecnologia que a gente vai usar para poder trazer isso para o mundo digital e trazer essa colaboração com o humano, né, com o profissional humano. Então, entrando já então um pouco, tentando mostrar para vocês como que é que eu trago isso para o mundo digital, né? Eu vou mostrar um pouquinho de como que o RPA funciona. Então, basicamente, tá? De maneira geral, eu trouxe aí, mapeei alguns pontos principais que o RPA ele consegue resolver e como ele funciona, mas de maneira bem generalizada, tá? O que os bots podem fazer? Então, quando a gente fala de robôs de automação de processos, eles podem fazer basicamente tudo o que o ser humano consegue fazer num desktop. Então, qualquer coisa que Júlia, no meu dia a dia, consigo abrir, digitar, clicar, fechar, por aí vai, o robô também consegue fazer isso de uma maneira bem mais ágil, né, e sem erros, né? Então, a gente retira aquele fator humano ruim, digamos assim, da parte do processo, e isso, claro, quando eu estou falando de processos repetitivos, processos muito maçantes, muito morosos, tá? Então, aí eu mapeei alguns pontos, mas eu não vou ficar passando por cada um deles, de maneira resumida é isso, tá? Tudo que a gente consegue fazer num desktop, o robô consegue fazer de maneira automatizada. E aí eu trouxe para vocês também um pouco um conceito que é o seguinte, muitas vezes quando a gente fala de automação, ou quando a gente fala de robô virtual, né, muita gente pensa só no chatbot. Ah, tá, eu converso ali com Magalu, eu converso com a Bia do Bradesco ali, por exemplo, e ela me responde. Mas quando a gente traz para o mundo de processos de negócios, a gente está falando de um mundo muito mais amplo do que só um chatbot. Tá? Mas aí, começando então da direita para a esquerda, para eu fazer um link com isso que eu falei, quando a gente fala de robôs, né, nesse mundo digital, nesse mundo virtual, a gente sim está falando de robôs de atendimento virtual, então chatbots, mas a gente também tem esses outros dois modelos, tá, que estão aí na tela, que são os robôs atendidos, que são aqueles robôs que eles precisam de um certo nível de interação humana para a sua execução. Então, são robôs que eu quero, por exemplo, eu não quero que ele se starte sozinho, eu quero que a Bárbara vá lá, clique um botão e starte aquele robô. Ou que em algum momento eu preciso que alguém preencha uma senha, ou um login, ou qualquer coisa do tipo, tá? Ou preencha uma informação, por exemplo, robôs de consulta de CPF. Ah, qual o CPF do usuário? Então, eu preciso que alguém realmente digite aquilo. Então, esses são os robôs atendidos, aqueles que têm um nível de interação humana, né, na sua execução. E a gente tem também os robôs não atendidos, ou robôs autônomos, que são aqueles que eles não precisam de nenhuma interação humana, tá? E aí, eu acho que, claro, todos eles têm as suas vantagens, têm o seu... onde eles podem ser aplicados, né? Onde a gente pode tirar o maior valor de cada um, mas os robôs não atendidos é onde a gente vê o maior valor, por quê? São robôs que a gente pode, por exemplo, agendar para que ele rode, por exemplo, só de 18 às 8, né, de 18 horas até às 8. Então, quando a gente não vai ter um trabalhador humano ali, a gente pode ter um robô rodando. Ou quando eu quero que esse robô starte através de um trigger. Então, por exemplo, recebi um e-mail ou recebi uma nota fiscal no meu sistema. Eu quero que a partir do recebimento da nota fiscal, eu starte um processo de análise daquela nota fiscal. Então, eu vou fazer isso tudo de maneira autônoma, de maneira automática, com o robô não atendido, tá? Então, basicamente, essas são as diferenças quando a gente fala de robôs, tá? Para o nosso mundo aqui de automação de processos. Aqui eu vou entrar um pouquinho, tá? Mas bem superficial, num aspecto um pouco mais técnico da tecnologia, para a gente entender mais ou menos como que ela funciona também no meu hardware mesmo, né? No meu computador. Então, o RPA, ele é uma tecnologia que ele funciona através de agentes, tá? No método de cliente-servidor. Então, a gente vai ter ali o meu cliente instalado dentro da máquina de onde ele vai executar a tarefa, que vai ter um agentezinho ali, que é um serviço que fica rodando, fazendo as tarefas. A gente tem também dentro do ambiente do cliente, né,
o estúdio, que é o nosso ambiente de desenvolvimento, que a Ju vai mostrar para vocês ali bonitinho como ele é, como que ele funciona, tá? E a gente vai ter ali também, coloquei até pontilhado esses outros elementos aqui, que são elementos que vão suportar ali toda a execução do meu agente, tá? Então, também não acho que é válido a gente entrar nos detalhes aqui de cada um, mas é basicamente isso, tá? Então, no ambiente, a gente vai ter sempre o meu agente e o meu ambiente de desenvolvimento. E por que isso, tá? Porque a gente precisa realmente que esse agente tenha acesso às aplicações que ele vai estar automatizando. Então, se ele vai automatizar, por exemplo, o preenchimento ou extração de dados de uma planilha, a gente precisa que esse agente tenha acesso àquela planilha que vai estar ali localmente na máquina da pessoa. Então, se eu, Júlia, por exemplo, quiser rodar um robô aqui, né, para executar as minhas tarefas do dia a dia, eu vou instalar um robozinho aqui na minha máquina e ele vai rodar. E a gente tem toda a parte ali de servidor, né, que a gente faz o acesso a todas as funcionalidades dele pelo meu cliente através do web browser, tá? Através do que a gente chama de control center. E aí dentro da parte de servidor da minha tecnologia que eu vou ter toda a questão de tudo que vai estar suportando o meu robô. Então, toda a parte de repositório de scripts, toda a parte, a lógica do agendamento ali das execuções do meu robôs, e todas as partes que vão dar suporte de tecnologias também, como, por exemplo, criação de dashboards, conexão de APIs, a parte de OCR também, a gente tem um certo nível de automação ali já dentro do próprio RPA. Então, isso tudo fica na parte ali do servidor acessado através de um web browser, tá? E isso, pessoal, eu estou tentando passar aqui de maneira bem superficial, tá? Para a gente poder entender os conceitos, mas, claro, até Scale Up aí, Júlia também, a gente está sempre à disposição, caso vocês queiram explorar alguma documentação, no final a gente vai compartilhar alguns links também. Então, não se preocupem em decorar nada, é mais para a gente entender o conceito da ferramenta como um todo e como que ela funciona realmente, tá? Então, aqui, já mostrando para vocês, para ficar um pouco mais palpável, mais tangível, como que funciona realmente um robô, eu trouxe um videozinho aqui bem breve, tá? Dele já sendo executado. E essa demozinha aqui em vídeo, a Ju também vai mostrar, tá? Alguma demo, mas aqui no vídeo só para a gente deixar claro como que funciona. É um processo aqui em que a gente tem uma tabela Excel com endereço de pessoas cadastradas no meu sistema, e a gente tem que fazer, então, a função da pessoa seria copiar essas informações do Excel e jogar isso dentro de um sistema interno para atualizar a lista de cadastro dos clientes, principalmente endereço, tá? Então, eu já quero que, quando vocês verem esse vídeo, já tentem imaginar como que um humano faria isso, né? O quanto ia demorar para a pessoa abrir um Excel, ler aquela informação, copiar, colar ou redigitar. Então, deixa eu ver se eu consigo executar ele aqui. Isso. Então, isso aqui, ó, só pausar aqui. Deixa eu voltar um pouquinho. Isso aqui já é o nosso estúdio, tá? É o ambiente de desenvolvimento, é aqui que a gente cria os nossos scripts. Os comandos são arrasta e solta, a Ju vai falar um pouquinho mais sobre em seguida. E aqui, então, eu já vou... Opa! Deixa eu voltar. Vixe. Pronto. Então, vou mostrar aqui de novo. Então, a gente abre o nosso estúdio, vai dar um play no robô. E isso aqui, ó, ele já está executando. Esse vídeo não está acelerado, tá? Ele já está em tempo real do robô. Então, ele já, em 1 segundo, já preencheu um cadastro. Agora, ele já preencheu outro cadastro. Já preencheu outro cadastro. Já preencheu outro cadastro. Então, ele fez cerca de 3 ou 4 preenchimentos de cadastro, autorização de cadastro em questão de segundos. Isso para um humano, com certeza, seria muito mais moroso, muito mais cansativo e podia até gerar algum certo nível de erro humano, né? Então, deixei para fazer essa atualização no final do dia, já estou cansada, esqueci de copiar um 0, foi para o meu sistema desse jeito, errado. Na hora que chegar lá na frente no processo, isso pode trazer algum problema, né? Enfim, vou mandar um e-mail para uma pessoa errada, vou mandar uma correspondência para o endereço errado ou qualquer coisa do tipo, né? Então, a gente visa também com o robô minimizar ou até eliminar erro humano, tá? Então, aqui foi só uma palhinha, a Ju vai mostrar mais, mas para vocês entenderem um pouco como que é realmente a execução do robô. E aí, já entrando, então, até nesses pontos que eu falei sobre os benefícios, né, da gente ter essa automação por robô. Assim, eu mapeei algumas coisas assim, mas eu gosto de encarar como os principais, tá? E aí é onde a gente tira o maior valor de utilizar os robôs para automatizar os processos. Que é o primeiro, como eu já falei aqui várias vezes,
processos muito manuais, ou seja, esses processos que é simplesmente abrir, fechar a aba, copiar de um lado, colar, preencher planilha, preencher informação em sistema, abrir transação do SAP ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, tarefas muito manuais, a gente se beneficia muito do uso de robô. Tarefas onde a gente tem muito erro humano, ou nem diria muito, ou tarefas onde a gente quer realmente reduzir ou minimizar, ou até eliminar erro humano. O robô, ele atua de uma maneira que a gente não vai ter essa variável aí do erro humano no nosso processo. E tarefas também muito demoradas, né? Onde a gente tem, e não demoradas pela complexidade da tarefa, tá? Mas demoradas pela execução mesmo. Então, como eu mostrei, essa tarefa de copiar endereço, ou, por exemplo, já trabalhei num processo em que era fazer consulta de CNPJ de empresas no site da Receita. Até a pessoa pegar o CNPJ, abrir o Chrome, copiar, colar, fazer a pesquisa, enfim. A pessoa em si, ela tem limitações ali, né, de tempo para realizar essa tarefa. Então, também é um tipo de tarefa onde a gente se beneficia muito da utilização dos robôs, tá? E aí, aqui um último slide antes da Ju entrar, para mostrar para vocês um pouco como que é realmente a ferramenta em si, né? Eu trouxe esse slide mais para provocar a imaginação de vocês, tá? Então, todos vocês que estão assistindo aí, entenderam um pouco melhor o que é o RPA. O RPA, eu gosto de falar que ela é uma empresa, ela é uma tecnologia muito democrática. Para mim, é uma das mais democráticas que a gente tem no mercado. Por quê? Ela pode basicamente ser utilizada em qualquer área, de qualquer empresa, de qualquer setor. Então, as limitações, assim, para a gente começar a usar o RPA são muito pequenas, tá? Então, esse slide eu coloquei mais para que, como eu disse no começo, para instigar a imaginação de vocês, para tentarem pensar no negócio de vocês, na sua área ou em outra área da empresa que você trabalha, onde que vocês acham que a gente pode, né, colocar um RPA, ou talvez trazer um certo nível de automação, tá? E isso aí também deixo em aberto para que, se vocês quiserem pensar isso, trazer para a gente aqui da IBM ou da Scale Up, a gente pode ajudar a pensar junto, mas isso aqui foi mais para vocês entenderem a amplitude e a democratização da ferramenta, né? Que a gente pode realmente, basicamente, onde a nossa imaginação levar, a gente pode usar um RPA, tá? Então, aqui foi mais para provocar vocês aí nesse sentido, tá? E aí vou chamar a Ju, então, para entrar e falar um pouco das capacidades e mostrar o RPA para vocês. Obrigada, pessoal. Boa, obrigada, Ju. Obrigada pela introdução. Pessoal, alguém tem alguma dúvida a respeito dessa primeira etapa, antes da gente entrar na ferramenta? Pode mandar aqui no chat, tá? A gente vai respondendo. Mas acho que, para reforçar mesmo, né, realmente esse ponto de podemos usar RPA em qualquer setor, em qualquer indústria, desde que a gente esteja falando de processos que tenham alto volume, que possam ter um impacto relevante ali, né, na produtividade, na redução de custo, no aumento da assertividade do processo. Então, não importa muito qual área que é, mas sim o impacto que isso pode gerar para a empresa, para o processo e também para os colaboradores, tá? Deu certo aqui a tela, né? Deixa eu testar. Então, um delayzinho, vamos ver. Boa, foi. Agora eu vou passar um pouquinho mais para a parte prática, tá, pessoal? Mostrar uma das principais capacidades do nosso RPA. Primeiro uns videozinhos e depois eu vou abrir a ferramenta com vocês. Mas, basicamente, antes de eu entrar aqui, em 2021, se eu não me engano, a IBM adquiriu uma empresa de RPA, antigo RPA WDG, que inclusive é uma empresa brasileira. Então, não sei se tem alguém aqui no nosso webinar que já conhecia essa empresa, antes dela virar IBM, mas a gente adquiriu, né, o produto deles de RPA, hoje a gente está chamando de IBM RPA, e o que é legal é que tem muita coisa já, comandos realmente prontos para serem utilizados, tem até em português, tá? Por ser uma empresa brasileira, que é muito bom. Comandos em português, então, muita coisa já pronta para o usuário de negócio começar a utilizar, tá? Então, basicamente, a gente tem mais 600 comandos no estúdio, eu vou abrir com vocês depois, que a gente consegue usar como um drag and drop ali, tá? Então, a gente tem essa parte aqui na esquerda, onde estão todos os comandos,
a gente procura pelo nome do comando ali, mais ou menos o que você quer fazer, e-mail, browser, ou até mesmo integração de algum sistema, e você consegue achar qual é esse comando, arrastar para o seu estúdio e fazer algumas configurações, né? Cada comando vai ter alguns inputs que você tem que adicionar, variáveis, enfim. E tudo isso vocês conseguem ter apoio da documentação, né? Depois eu até vou mostrar também, mas para entender o que aquele comando faz, como que eu configuro ele, que variável eu preciso ter, enfim. Então, a partir do momento que você tem uma lógica ali do seu processo, que você quer automatizar, cada etapa que você precisa automatizar, você consegue ir usando esses comandos para construir esse script, né? Então, a gente tem, como ele é reforçando, muitos comandos, né? Mais de 600 comandos prontos para você já começar a utilizar. Além disso, eita, calma aí, que essa parte do vídeo agora foi. O RPA também ele já possui uma capacidade de OCR, tá? Então, o que é OCR? A gente conseguir extrair informações de documentos que estão não estruturados e colocar isso numa forma estruturada, armazenar numa variável, uma tabela, enfim. Isso já vem com o IBM RPA, tá? Então, é algo que não é uma feature que você precisa pagar a mais, ele já vem, no caso, utilizando a API do Google Tesseract ou da AB, mas também tem uma integração nativa com o próprio OCR do Google Vision, que é bem comum. Então, você consegue trazer suas licenças, né, e integrar nativamente aqui na RPA. E aí, vou mostrar também como seria isso, né? Basicamente, você pegar um documento, uma nota fiscal, enfim, algum tipo de documento que esteja no seu processo ali, e você precisa extrair algumas informações, coisas que hoje, sei lá, você vai ter uma pessoa caçando ali no documento, passando por um sistema. A gente sabe que isso é super cansativo, demora, leva tempo e enfatizando aquilo que a Ju trouxe também, né? Passível de erro. Então, você colocar um robô para fazer isso também é bem interessante, tá? Vou pausar aqui. A parte de chatbot, também vou mostrar um videozinho, que também já vem na ferramenta. Então, realmente, você conseguir interagir ali, né, com o cliente, por exemplo, e conseguir fazer uma ação em cima disso. Então, sei lá, um cancelamento, ou mudar alguma informação do cadastro do cliente, já acessar isso no ERP, enfim, bem transacional. O chatbot, ele consegue ser treinado, né, usando o conceito de knowledge base também, que é uma feature do IBM RPA, onde você consegue treinar o chatbot a responder as perguntas, né, de acordo com o prompt ali que foi executado na ponta, e responder de acordo, né, com aquilo que tem mais assertividade na resposta. Se o robô não conseguir identificar, ele pergunta de novo, enfim, também tem um mecanismo desse para tornar ainda mais assertivo, tá, a interação. E você consegue integrar isso a chatbots via web, ou então Telegram, Teams, o Facebook, o Slack, o Twitter também, tá? Então, uma série de canais aí que a gente sabe que são bastante utilizados pelas empresas e você consegue integrar. Isso aqui também já vem, tá? Não são features adicionais. Tudo isso que a gente está mostrando são coisas que já vêm no nosso robô. Deixa eu passar a tela. Terceiro ponto, que é bem legal também, acho que importante para a implementação de robô, é o uso de dashboards. Então, lembra quando a gente falou que tem um pedacinho ali do RPA, né, que fica no central de controle, e você consegue criar dashboards para fazer a gestão e a operação desse robô. Então, entender picos de horário, se aquele robô executou, ou se ele teve algum erro, enfim. Tudo isso você consegue construir, também uma funcionalidade que já vem fazer toda uma gestão do robô, mas não só isso, tá? Acho que um segundo elemento aqui dos dashboards, que é bem rico, que é conseguir criar reports, né, dashboards em cima de dados de negócio. Então, imagina que eu tenho um robô que está processando nota fiscal, tá? Então, está pegando ali o valor da nota fiscal, da onde vem o estado, por exemplo, e eu consigo criar dashboards me dando essa informação. Então, essa semana a gente processou 500 notas fiscais, 30% no estado do Rio de Janeiro, 28% no estado de São Paulo e assim sucessivamente. Então, dados de negócio, né, que podem apoiar a tomada de decisão, que são importantes também para o time que é responsável pelo processo, ter uma visão mais analítica também daquele processo, e dá para fazer isso usando os dashboards do robô e em cima do que ele está processando e de informação que ele está coletando, tá?
aqui alguns exemplos. E, né, caminhando aqui para finalizar sobre as funcionalidades, tem algumas capacidades nativas de inteligência artificial já no robô. Vou passar aqui por 4. A parte de classificação de texto, né? Ela vai usar um modelo de machine learning para categorizar um tipo de documento ou um tipo de e-mail, tá? Você vai treinar lá para fazer isso. E, basicamente, imagina um cenário onde a gente recebe uma série de e-mails de clientes e a gente precisa tratar de acordo com o teor do e-mail ali, né? Então, pode ser, de repente, pedido para atualizar alguma informação de cadastro, pode ser um próprio contratação de algum serviço, algum produto que ele queira fazer, ou até mesmo um fechamento de conta. Então, eu treino o meu modelo para identificar qual é o tipo, qual a categoria desse e-mail, e aí vai facilitar a tratativa disso, né? Então, isso aqui é um e-mail, um documento, né? Isso aqui é um onboarding. Então, ele vai fazer um caminho específico. Isso aqui é um cancelamento, vai fazer outro caminho específico. Você consegue também já fazer essa categorização. O segundo ponto são os extratores de linguagem natural. Então, vocês vão ver lá nos comandos do estúdio, já tem alguns extratores, por exemplo, para indicar, para coletar CPF dentro de um e-mail ou de um texto, coletar o endereço de e-mail ou um CEP, enfim. Você consegue também utilizar já esses extratores para identificar esse tipo de texto. Um terceiro, né, a Knowledge Base, que eu dei uma leve introdução ali relacionada a chatbot, que é ensinar o robô a realmente responder as perguntas, né, interagir, né, de uma maneira inteligente, assertiva, em cima dos prompts que ele recebe. E, por fim, a parte de decisão também, alguns scripts já conseguindo utilizar o uso de regras de negócio, né? Então, você também consegue já utilizar scripts prontos ali, de if, else, then, enfim, tudo ali pronto para você já usar e configurar de acordo com o caso específico que você está automatizando, tá, pessoal? Então, basicamente, são esses os principais, vamos pôr, né, funcionalidades que a gente gosta de realçar em relação ao IBM RPA. Tem coisas que em outros produtos são adicionais e que já vem no nosso produto, tá? Então, isso é bem legal de enfatizar com vocês. E agora, eu vou mostrar um pouco da carinha do produto para vocês, uma demonstração. Depois a gente volta aqui, conversa e interage mais, tá? Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, tá, Bárbara? Vamos ver se vai Ótimo. funcionar. Vamos ver. Compartilhar. Tá aparecendo aí, gente? Tá? Só tá tudo preto, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu vou resetar aqui. Tô acessando uma Agora máquina virtual tá aqui aparecendo. para mostrar o robô para vocês. Boa. Maravilha. Todo mundo vendo meu estúdio aqui, né? Tô vendo. Boa. Pessoal, a ideia é mostrar um pouco da ferramenta e depois um caso de uso que eu montei aqui rapidinho para reproduzir uma automação, tá? Então, esse é o estúdio, a gente tem alguns botões aqui, funcionalidades, tá? E aqui estão os comandos, né? Aqueles comandos que eu falei que são mais de 600, eles estão aqui divididos em temas. E aí você consegue ou ir acessando, né, um a um, aqui por categoria, ou você consegue usar, né, aqui o próprio texto para já direcionar o script que você quer usar. Então, imagina aqui, né, eu arrasto, e aí ele vai ter uma parte de configuraçãozinha aqui para vocês colocarem os parâmetros, enfim, o que precisa fazer para usar esse script. E aí, até enfatizar aqui, pessoal, que tem na documentação, né, explicando certinho cada comando, tá? Então, tá reproduzindo aqui os comandos que a gente tem aqui no estúdio, e você consegue acessar e entender o que cada comando faz e como utilizar, tá? Então, já mostra a sintaxe, as variáveis, enfim. Então, um apoio muito bom para vocês começarem a construir os robôs. E aqui é uma ferramenta bem voltada para o usuário de negócio também, né? Para o próprio usuário de negócio conseguir desenvolver seus robôs aqui, tá? Deixa eu abrir aqui. Além disso, também tem uma funcionalidade de você conseguir gravar o que você está fazendo, tá? Então, faz de conta que você tem um processo que você precisa fazer e você quer automatizar, você pode gravar a sua reprodução dele e ele vai gerar um script, tá? Também pode ser feito dessa maneira, tá bom? Hoje a gente vai focar em mais mostrar o estúdio, a gente não vai passar pelos outros elementos, mais para mostrar a interface aqui e as facilidades de construir um script, tá bom?
Antes disso, eu vou contar um caso de uso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, imagina que eu sou do time de vendas aqui de uma empresa de educação, faz de conta. E aí, eu fiz várias ligações aqui para alguns clientes, que eu quero que eles, né, comprem nosso curso, por exemplo, de alguns temas que a gente tem em tecnologia, né? Simulando aqui um caso. E aí eu fiz uma ligação para toda essa galera, peguei os dados deles, e-mail, telefone, etc. E eu preciso passar para o time de relacionamento, de vendas, de cada tema aqui, para realmente ligar, explicar como funciona e etc e tal. Então, imagina que eu passei o dia todo ligando para esse pessoal, né, colocando as informações aqui enquanto eu falava com eles, e agora eu preciso colocar isso no CRM. Eu acho que essa é uma tarefa que pode ser cansativa, que pode ter margem para erro, né, de eu copiar, de repente, uma coluna errada, e na hora de passar para o CRM, isso e com uma informação errada. E fora que eu vou estar gastando tempo que eu poderia estar ligando para outros clientes, né, e conseguir mais clientes ainda, mas eu vou estar lá copiando e colando dado para o CRM. Então, como a gente criou um robozinho aqui para simular esse cenário, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro eu vou rodar, depois eu passo aqui pelo script, tá? Então, eu vou pegar um robô, estou simulando aqui o Google Forms, né, como se fosse um CRMzinho aqui, e ele vai copiar e colar as informações da minha tabela aqui uma a uma nesse formulário, né? Então, vocês vão ver que é bem rápido, ele já vai inteirando, já vai apertando o botão e colocando os dados da planilha até o último, a última linha ali que eu coloquei, né? Pausar aqui, que já deu para pegar a ideia, né? De como ele funciona. Deixa eu pausar. Boa. Então, basicamente, a gente já segmentou esse robô, colocou os parâmetros que ele precisa, os scripts que ele precisa executar e foi arrastando aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é abrir uma janela. Então, né, eu pego o comando de Start a Browser, vou mostrar aqui para vocês o que é que eu preciso fazer. Né, eu crio um nome, eu seleciono o browser que ele queira abrir, né, o que você tem no seu computador, a gente está usando o Chrome aqui. Em seguida, eu vou fazer uma navegação nessa tela, né, eu coloco o endereço da minha página web aqui, tá? A partir disso, eu preciso ler o CSV, né, no caso ali, a planilha que eu preenchi ou que está em algum lugar, a gente vai indicar onde está essa planilha. Como está local, né? Coloquei aqui, né? Segundo no caso. Como é um CSV também, a gente usa esse parâmetro de delimitador, que é uma vírgula. E aqui também a gente cria algumas variáveis, né? Um para declarar a tabela, né? E outro das linhas e colunas, se for um processo iterativo, né? É importante ter esses parâmetros aqui para conseguir iterar e chegar até a última linha, né? Nenhuma tabela a gente vai saber o número de linhas que ela vai ter. Então, a gente tem que criar esse processinho aqui, dentro desse while, para ele fazer a iteração. Então, todo esse comando de fazer a leitura do CSV, eu consigo usar esses comandos, né? Então, aqui estou fazendo o mapeamento da planilha. Então, eu pego aqui a planilha, eu vejo quais são as colunas que ela tem, né? Eu declaro isso para o robô, né? O nome, sobrenome, empresa, e-mail e área de interesse. Crio uma variável atrelada a cada um desses. E aí, a partir disso, né? Eu consigo contar para o robô aonde ele tem que colocar essa informação lá no site, na tabela. E aí a gente usa um comando aqui, né, que set value to field, né, que basicamente eu atribuo um valor a um campo. E como a gente está fazendo aqui um processo, né, de pegar uma informação de uma tela e jogar para outra, a gente consegue fazer isso via inspeção mesmo, né, da página. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que faz, mas basicamente a gente entra aqui no formulário, entende qual que é o campo que eu quero, né, atribuir essa variável, no caso aqui nome, gera uma inspeção, né, ele já me indica aqui, e eu faço uma cópia, né, de um caminho XPath aqui, e coloco aqui dentro, né, da configuração aqui do comando, e ele já vai saber certinho, né, uma a uma, aonde ele precisa atribuir aquele valor dentro da página, tá? Então, é algo bem simples. Depois disso, né, ele vai fechar ali quando acabar, e a gente coloca esse operador lógico, né, while, para ele realmente fazer essa interação e fechar a janela. Então,
Ao invés de uma pessoa, no final do dia, ficar colocando informação uma a uma ali numa planilha, eu vou acionar esse robô, ele vai fazer isso por mim, vou salvar tempo, vou ficar até menos estressado e até conseguir ligar para mais clientes, tá? Acho que esse que é o legal do uso do robô. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, eu vou mandar para vocês também o link da documentação, tá? É legal acessar. E, pode pegar a apresentação de novo e colocar os PowerPoints para a gente dar continuidade, tá bom? Boa, maravilha. Você já consegue botar em tela cheia também. Aonde que eu aperto em tela cheia? Deixa eu botar aqui para você. Você quer botar aí? Mas eu não estou conseguindo ver a tela inteira aqui do meu. Foi. Boa. Consegue? Obrigada. Nada. E então, basicamente, né, construindo robôs, a gente consegue atingir várias indústrias, né, reforçando esse ponto de novo. Aqui é só um exemplo da quantidade de setores e de clientes de N tamanhos, né, acho que vale enfatizar isso também. Não precisa ser uma empresa enorme para usar robô. E alguns resultados, né, que a gente consegue impactar, né, então, principalmente relacionado a tempo, economia, velocidade, né, para você processar algum tipo de informação, enfim. São N formas de gerar impacto, tá, para o processo, para a empresa, em qualquer tamanho de empresa e indústria, tá? Deixa eu ver aqui. E aí eu vou trazer 2 exemplos aqui para contar de 2 clientes nossos, tá? Opa, vamos ver se foi. Boa. O primeiro é o Cicobi, né, que é uma cooperativa de crédito. Então, eles criaram alguns robôs, né, inclusive robôs atendidos para ajudar os humanos em várias atividades, principalmente ligado a processos também de muito volume e que geravam muito workload para as pessoas. Então, por exemplo, cotação de seguro, cadastro de cliente, processamento de documento, formulário, enfim, colocar esses dados em sistemas internos, tá? E aí eles utilizaram esses robôs, né, eles desenvolveram uma série de robôs para automatizar essas tarefas e chegaram a alguns resultados bem interessantes, né? Em alguns processos, uma média de 10 a 20% de economia de custo, 80% na economia do tempo da execução desse processo. Então, teve um caso lá onde eles conseguiram reduzir de 2 dias para 1 hora uma etapa da abertura de contas, enfim. Realmente dá para gerar impactos bem grandes, tá? Usando o robô. Vocês conseguem ver mais detalhe do caso aqui no site, tá? Vai ter um link aí para vocês acessarem o site, ler toda a história. E também acho que tem um ponto legal aqui que vale mencionar, que é em questão ao uso do Vault. Lá em cima, a Ju mostrou aquela tela, né? Dos elementos ali que tem no robô, né? Do RPA, o estúdio, onde você desenvolve, a parte de dashboard, e tem o Vault também, que é onde você armazena as senhas. Então, ao invés de uma pessoa precisar ter acesso, né, à senha de uma plataforma, você usa o Vault para que o robô consiga acessar alguns sistemas, né? Então, vai ter um humano acessando aquilo. Isso pode gerar mais governança, mais conformidade em relação ao acesso de algumas informações. Isso foi um ponto positivo aqui também nesse caso, tá? E o segundo caso, que a gente trouxe uma empresa de outro setor, tá? Que é uma empresa de call center, e tá muito parecido com o caso que eu mostrei ali, que a gente desenvolveu rapidinho ali no robô, tá? Que é realmente você facilitar a vida dos vendedores, né? Para não precisar ficar passando informação de um lado para o outro, que foi o caso dessa empresa. Então, imagina que eles são uma empresa de call center, prestam serviços para outras empresas, no caso, para uma telco, tá? E, basicamente, os vendedores deles, né, do call center, faziam prospecção de clientes, né? E quando eles conseguiam alguma prospecção, eles tinham que passar as informações desse cliente para a empresa, né? Só que dentro do CRM deles. Como não tinha uma integração via API, eles precisavam passar isso manualmente. Então, o pessoal gastava muito tempo, fazia hora extra para conseguir fazer essa passagem de informação dos leads, né, para outro CRM da outra empresa. E aí, e também gerando reports, enfim. E aí, com o RPA, eles conseguiram automatizar esse processo, né? Fez com que os vendedores deles tivessem mais tempo para realizar outras atividades do que passar informação. E também reduziu bastante a questão do tempo de operação ali, de back-office, de ficar gerando dashboard, de ficar gerando relatório, né, de quantos clientes foram captados naquele dia, enfim, coisas assim. E agregou muito valor ali no dia a dia dos funcionários.
E essa empresa começou com uma pessoa desenvolvendo robô e foi aumentando, mais desenvolvedores, criando mais robôs lá dentro. Então, mostra que realmente é uma ferramenta que é muito possível de ser escalada, tá? E você conseguir crescer conforme a sua operação precisa. E também reduzir conforme a sua operação precisa. Acho que isso que é o legal do robô, é algo bem elástico, digamos assim, né? Deixa eu passar. Aqui, pessoal, né, entrando mais, né, como que funciona a implementação disso aqui. Existem 3 formas da gente adquirir um robô, né, utilizar um robô e implementar. Tanto em SaaS, né, então, para aqueles que querem começar pequenininho, não quer ter um custo de ownership de uma ferramenta, é possível iniciar a jornada utilizando o robô em SaaS. Uma segunda opção é realmente na própria infra, né, tradicional. Se você tem alguma questão de, preciso que tudo esteja instalado dentro de casa, né, alguma questão regulatória, enfim, ou algum mecanismo ali que a empresa precise, também é possível ter todo o controle ali dentro da própria infraestrutura. E uma terceira opção é Red Hat OpenShift, né, empresas que já estão em uma jornada de containerização e já usa OpenShift, por exemplo, também pode utilizar desse tipo de implementação. Tá? Então, é bem flexível, serve, acho que encaixa para casos aí de qualquer necessidade de qualquer empresa, dependendo do que a empresa precisa, como precisa utilizar o robô. Tá? Então, essa é a ideia mesmo, é dar essa flexibilidade de escolha para conseguir implementar o robô. Outro ponto que é importante também mencionar é os recursos de conhecimento, tá? Então, como a gente falou, a gente acredita que o robô precisa ser escalável na empresa. Então, quanto mais pessoas dentro da empresa souberem desenvolver esses robôs, melhor. E esses conteúdos estão disponíveis. Então, vou até mostrar aqui para vocês, tá? Então, toda a documentação, como eu mostrei, mas também trilhas de conhecimento. Então, aqui no site da IBM vocês conseguem acessar esses documentos, cursos, enfim, por nível, tá? Então, para quem está começando, ou para um nível mais intermediário, de repente tem pessoas que já conhecem outros RPAs e querem aprender o IBM RPA também, dependendo como for, pode começar um pouco em outros níveis. E esse também é uma trilha que prepara para tirar certificação, para quem também tiver vontade de ter uma certificação de robô, né, de RPA. Então, essa trilha já também prepara e você a já estudar, enfim, conhecer como desenvolve robôs, tá bom? Então, esses links também vão estar disponíveis aqui para você quando a gente compartilhar o material. Aqui a trilha, tá? Que eu acabei de mencionar. E um outro site também que eu acho legal de mostrar para vocês é o Community. Então, a IBM tem feito esse tipo de fórum para todas as tecnologias que a gente trabalha hoje, incluindo na RPA. Então, vocês conseguem acessar, se cadastrar lá. Então, participar de fóruns, ver o que tem de evento, novidades, interagir com outros técnicos do mundo todo que utilizam a ferramenta. Isso aqui eu acho bem legal de participar, tá? E a gente também deixa o site aí para vocês acessarem e darem uma olhada também, tá? E aí, pessoal, em resumo, né, para a gente partir pro quiz, né, Bárbara? Ganhar prêmios aí antes da gente. Sim. Fazendo realmente um resumo, tá? O RPA é uma ferramenta bastante poderosa, né, para apoiar as pessoas a aumentar a sua produtividade, agregar valor dentro de uma operação, dentro de um processo. E é possível começar pequenininho, né? Então, isso que é legal. Você compra uma plataforma num preço bem competitivo, você já tem acesso a um determinado número de robôs para começar a implementar isso dentro da empresa. E aí, conforme você vai vendo o valor, você vai conseguindo ter resultado. A gente tem casos aqui de payback muito rápido, tá? No uso de robô. Então, são resultados rápidos e você consegue identificar onde mais você consegue usar robôs. Então, é uma ferramenta bem poderosa nesse sentido e está aí para ajudar a operação, o dia a dia das pessoas, tá? Além disso, a gente consegue integrar com outras soluções, como, por exemplo, SAP, outros ERP, CRM, enfim, que realmente é onde está o grande ganho, o grande valor ali, né? A gente conseguir integrar com outros sistemas. A parte de custo, né? Como eu falei, dá para começar pequeno, é bem viável, e aí vai crescendo conforme as demandas, conforme a escalabilidade da operação. E também redução, né? Isso que é importante falar também.
algo elástico, dinâmico. Um quarto ponto é a questão da flexibilidade, para você realmente ver qual que é a melhor opção de implementar esse robô dentro da sua empresa, em qual contexto, se é um SaaS, se é um Prem, enfim. E eu acho que um ponto aqui final, né, as capacidades que vêm, né, que são nativas da ferramenta, não são coisas extras, mas capacidades de inteligência artificial que a gente conseguiu mostrar um pouquinho, OCR, a criação de dashboards, enfim, são coisas que já vêm no nosso robô e que podem gerar muito valor também. Por fim, né, a gente está falando de uma empresa que tem uma presença global, muitos parceiros, muitos clientes, então o produto está sempre evoluindo. E aqui a gente, junto com a Scale Up, que é um parceiro que a gente gosta muito de trabalhar, parceiro muito bom, e que nessa jornada de automação é espetacular o trabalho que eles fazem. Então, eu acho que é algo bem legal aqui de mencionar, para a gente fechar, finalizar aqui a sessão, tá, pessoal? Bárbara, aí me fala aí, acho que de apresentação a gente terminou, me fala aí como que a gente vai tocar agora, dúvida, quiz, enfim. Perfeito. Perfeito, Júlia. Acho que assim, essa ferramenta é realmente sensacional, né? E eu acho que o mais legal dela é que realmente dá para começar pequeno, né? Então, assim, não é para empresas, somente empresas grandes, né? Empresas pequenas também podem fazer o uso dessa ferramenta, né? Exatamente, exatamente. Acho que esse é um ponto que é a mensagem que a gente quer principalmente deixar, tá? Para todo mundo aqui. Legal. Pessoal, alguém tem dúvida? Esse é o Sim. momento. Eu vi que já tem uma no chat ali, gente. Eu posso até Deixa eu responder, ver tá? aqui. 2 perguntas sobre o licenciamento. E o licenciamento do IBM RPA em si, ele é bem direto, bem simples, tá? A gente tem um part number para a parte de orquestração, então para o tenant do robô, né? E a gente tem part numbers avulsos para robôs atendidos e não atendidos. Então, tudo vai depender da necessidade e do tamanho da aplicação do cliente, né? E aí teve uma pergunta também se tem diferença de licença para desenvolvedores. E não, tá? O IBM RPA, ele tem o estúdio, que é nosso ambiente de desenvolvimento ilimitado. Então, você adquirindo ali a licença da plataforma, do tenant em si, a gente pode instalar esse estúdio aí de maneira ilimitada aí para as pessoas poderem desenvolver juntos. Perfeito. Acho que esse ponto é bem importante, né, Ju? Para a gente aumentar o número de desenvolvedores, de usuários do robô, né? Então, você não precisa comprar licença extra para expandir o número de pessoas usando e desenvolvendo robô na empresa. Já é algo que vem, tá? Isso aí. Boa. Teve Então, a acho que mais segunda... uma pergunta, né? Do Jorge. Isso. Modelo de contratação, prazo, valores. Acho que esse ponto a gente pode depois discutir, entender o caso aí do Jorge, discutir melhor essa questão de prazo, contratação. Mas acho que, em termos gerais, essa regra de licenciamento que a Ju passou, tá? Aí tem algumas opções de contratação dessas licenças que a gente pode depois dar mais detalhe, tá bom, Jorge? Obrigada pela pergunta. Isso, Jorge. Mas basicamente, o modelo de contratação, tá? A gente, eu acho que até a Ju falou aí no momento, a gente tem SaaS, on-premise, enfim, como ela falou, depende muito. Pode ser por ano, ou vocês podem fechar um contrato de mais de um ano, enfim. Acho que é muito o que a Ju falou aí, da gente entender a necessidade, os valores também. Vocês podem entrar em contato com a Scale Up aí, né? Se tiverem algum interesse, a gente consegue já passar uma estimativa de preço do pacote inicial, que a gente chama, né? Que é o platform. Então, a gente consegue trabalhar isso no preço aí junto da Scale Up, tá? Então, acho que é só entrar em contato diretamente com eles aí que a gente trabalha nisso junto. E acho que vale até falar, né, o que é esse pacote mínimo, assim. Imagina que vocês compram uma plataforma mínima, ela vem estúdio limitado, OCR limitado, enfim, todos aqueles pontos que a gente mostrou. E aí vem 2 robôs atendidos e um robô não atendido, tá? Então, basicamente, esse é o pacote mínimo, configuração que ele vem. E você pode ir adicionando mais, comprando mais, conforme vai escalando ali seu uso, tá bom? A gente teve aqui a pergunta do Wallace, perguntando se a Scale Up ou IBM a gente disponibiliza algum laboratório para validar a solução internamente. Tem um trial de 30 dias, né, que pode testar aí. A gente manda o link também, tá bom? Perfeito. Show. Alguém tem mais alguma dúvida? Mais uma aí, acho que surgiu no chat. Não? Acho que não, o Wallace agradeceu aqui. Obrigada, Wallace. Ah, tá ótimo. Eu queria tirar uma dúvida aqui pessoal também, se tem integração com ERP.
Sim, a gente consegue fazer integrações de SAP, por exemplo, tá? Que já tem comandos para isso. Ou então construir, né, Ju? Acho que mais ou menos é bem flexível nesse sentido, tá? Perfeito. Isso aí, deixa eu complementar também essa resposta só com, assim, o objetivo do RPA também, tá? Ele é muitas vezes fazer essa integração entre sistemas que talvez não tenham uma integração nativa ali por API ou qualquer coisa do tipo. Então, o RPA, ele, como eu disse, a limitação do RPA é basicamente a limitação do usuário ou da aplicação ali no desktop. Então, se a gente tem interação entre várias aplicações, vários sistemas, o RPA, desde que não tenha uma limitação, né, física, alguma coisa do tipo assim, eu não consigo abrir mais de uma instância da aplicação. Aí o RPA ele vai conseguir atuar ali, ele vai fazer essa integração. E aí, como a Ju falou, para SAP a gente já tem Já tem. comandos nativos, tá? No próprio RPA, no arrasta e solta, ele já tem alguns comandos próprios para SAP, mas a gente pode fazer também por gravação de tela. E para outras aplicações a gente faz também ou através de gravação de tela, ou busca, né, se for um HTML, a gente busca no código, ou a gente vai fazendo ali manualmente mesmo, tá? E a gente pode até colocar alguns scriptzinhos em outras linguagens dentro do script do RPA também, tá? Então, a gente tem, sim, bastante integração com RPs e com outros sistemas também. Perfeito. Maravilha. Apareceu mais uma pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Se está disponível, o RPA é disponível para todos os nichos de mercado e tamanhos de empresa. A gente falou um pouquinho disso, mas acho que é legal também reforçar essa questão dos segmentos, dos tamanhos de empresa também. Com certeza, Jorge, esse ponto a gente quer enfatizar muito aqui hoje. Como a gente comentou, você pode começar usando bem pequenininho, uma configuração bem pequenininha de robô e escalando. Então, isso pode atender empresas de qualquer tamanho, tá? Tudo vai depender mesmo da operação que você está olhando, os volumes dela, e se vai ter um impacto positivo para essa operação, o uso do robô. E aí, esse impacto vai depender do que você, na sua empresa, está olhando, se é custo, ou se é minimização de erro, se é uma questão de, sei lá, privacidade, segurança, por exemplo. Existem N casos, N benefícios que o RPA pode trazer, não só financeiro, né, que vale vocês avaliarem e entender se faz sentido usar o RPA. Então, não precisa ser uma empresa enorme, a gente pode atender qualquer tamanho de empresa, qualquer tipo de operação. Isso aí. E é isso, mas a gente gostou muito da pergunta, porque é realmente muito importante e é esse Isso. sentimento que a gente quer tirar, tá, Jorge? Então, obrigada aí pela Isso, pergunta. e tendo em mente isso que eu comentei do pacote mínimo, né? Então a gente tem já um pacote inicial, digamos assim, que já é né? A Ju explicou aí que vem com já o acesso a alguns agentes. Então a gente tem esse ponto de partida, que aí vale a pena a gente fazer esse estudo, e dali o céu é o limite. Então aí vai adquirindo bot não atendido e atendido de acordo com a necessidade, mas a gente tem aquele mínimo inicial ali que normalmente atende empresas de diversos tamanhos, tá? Então, acho que, até por isso também que eu toquei no ponto de ser uma ferramenta democrática, porque além dela poder se encaixar em vários setores, em várias áreas, também é uma ferramenta que não é, né, um absurdo aí, então a gente consegue ter uma boa penetração no mercado com ela aí em diversos tamanhos de empresas, tá? Então, vale a pena consultar aí o pessoal da Scale Up. O Jorge Gutierre perguntou se vocês poderiam dar mais detalhes sobre a funcionalidade da gravação de tela. Boa. A gravação de tela pode ser uma ferramenta bem legal para começar o uso do robô, né? Então, até a pessoa ali se inteirar de como usar os comandos, ela consegue, né, dar o start, reproduzir o que ela quer fazer naquele script, então, abrir uma tela, abrir um arquivo, passar essa informação para um sistema, enfim, coisas do tipo. E aí, quando você começa a usar a gravação, ele vai gerando ali o script, né, do que ele está pegando ali, que está fazendo, e facilita muito a construção do seu algoritmo ali, tá? Então, basicamente, é essa forma que dá para usar e acelerar o desenvolvimento. É claro que aí você vai ter que fazer alguns ajustes, algumas configurações a partir disso, mas já vai ser uma forma de acelerar muito o desenvolvimento para aqueles que ainda não estão habituados a usar os comandos, tá? Bom, teve mais alguma? Mais alguma pergunta? Não? Então, vamos lá, pessoal. Se vocês tiverem mais dúvidas, tá? A gente vai, depois desse evento aqui, a gente vai mandar um e-mail para vocês com a gravação desse webinar e também com os nossos contatos, tanto nosso aqui da Scale Up, quanto das Júlias também da IBM. Vocês podem aí
realmente tirar qualquer dúvida, a gente está super à disposição. E também vamos mandar aí o link do Free Trial, né? Que a Júlia comentou, de 30 dias, para vocês poderem testar aí também a ferramenta. Para finalizar, então, vamos para o nosso quiz, né? Deixa eu passar aqui, vamos lá. Bom, como é que vai funcionar o nosso quiz? Vai ser bem simples, né? Ele tá valendo aí, vão ser 3 perguntas, tá? Cada pergunta valendo um brinde, então a gente vai valendo uma mochila, ou uma caneca da Stanley, ou um cooler nosso da Scale Up, tá? Eu vou botar a pergunta na tela, vou ler para vocês, e depois, assim que as respostas aparecerem, vocês podem comentar a resposta correta no chat. Alguém falou alguma coisa? Podem comentar no chat, tá? E aí a Marcela aqui, que é do nosso time de marketing, vai me auxiliar aqui para ver quem foi a primeira pessoa que respondeu corretamente e aí vai receber o brinde, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão, valendo uma mochila da IBM. Então, analisem aí quais as informações que são verdadeiras a respeito do uso do RPA. Primeiro, o único benefício do uso do RPA é reduzir custos na operação. 2. RPA aumenta a produtividade, já que os colaboradores estarão se concentrando em atividades mais nobres e os robôs realizando as tarefas repetitivas. E 3. Robôs assistidos são iniciados por um usuário para executar tarefas localmente e atividades de front office, enquanto robôs não assistidos não precisam de intervenção humana, podendo ser acionados por eventos ou programados. Vamos lá, vou colocar as respostas na tela. Valendo. Já tivemos respostas certas aí, né? Bom, a resposta correta é a C. Marcelo, verifica aí para mim quem que foi a primeira pessoa a responder. Acho que foi a Laura aqui, hein? Laura? Ela botou aqui falso, verdadeiro, verdadeiro, né? Então. Tá ótimo, então. Obrigada, gente. Obrigada, Laura. Laura, se puder mandar até no privado o seu e-mail para a gente poder entrar em contato, tá? Para pedir o seu endereço, a gente mandar o brinde direitinho, tá? Claro, tá bom, mando sim. Obrigada. Parabéns. Vamos para a segunda. Segunda questão, valendo a caneca da Stanley. Quais são os principais setores que se beneficiam da implementação de RPA? Valendo. Já tivemos, né? Então, a letra C, né? Qualquer setor ou área que possua oportunidade de automatizar operações e tarefas manuais em alta escala. Então, quem foi, Marcela? Renata. Renata, então, foi a primeira a responder corretamente. Quem? Confere. Boa. Renata, né? Tem sobrenome, Renata? Renata Borges. Renata, então, também, se puder me mandar o seu e-mail aí, por favor, para a gente entrar em contato, tá? E a terceira questão, valendo o cooler aí da Scale Up, também analise quais afirmações são verdadeiras a respeito do IBM RPA. Então, a plataforma conta com um ambiente de desenvolvimento de robôs, o estúdio, e dashboards ilimitados. 2, possui apenas robôs assistidos. 3, é possível criar chatbots usando o IBM RPA. E 4, é possível extrair textos de documentos usando comandos de OCR e NLP, que é processamento de linguagem natural. Vamos lá, resposta na tela. Pergunta, né? Respostas, valendo. Bom, a correta é a letra B, né? As alternativas 1, 3 e 4 estão corretas. Conferindo aí quem que foi a primeira pessoa a responder, letra B.
Bom, a gente está vendo aqui que a Renata acertou também, mas vamos dar oportunidade, né, para uma segunda pessoa, já que a Renata ganhou a segunda questão. Wallace Santos foi o primeiro a responder. Parabéns, Wallace. A gente vai também entrar em contato aí com vocês, com todos vocês, para poder pegar aí o endereço e a gente enviar o brinde, tá bom? Parabéns, pessoal. E, bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Como eu comentei, né, vocês vão receber aí todas as informações, a gravação, nossos contatos. Nós aqui da Scale Up e da IBM estamos super à disposição para poder, né, dar continuidade aí quem tiver interesse, né, realmente pode entrar em contato com a gente, que a gente vai apoiar vocês aí nesse processo, tá? Muito obrigada e um ótimo final de semana aí para todo mundo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado. Obrigada, pessoal. Um abraço. Bom dia. Tchau, tchau.